A maternidade e o encontro com a própria sombra, o resgate do relacionamento entre mães e filhos. Por Laura Gutman, com tradução de Luiz Carlos Cabral e Mariana Laura Corolon. Editora best-seller, canal Le Conde. Capítulo 8º, As crianças e o direito à verdade. Verdade exterior, verdade interior, a busca da própria verdade, a verdade nos momentos difíceis, a verdade nos casos de adoção, o caso Bárbara, dar um novo significado à morte de um ente querido, e o caso Sandra. Verdade exterior. A verdade exterior diz respeito à realidade objetiva. Hoje é segunda-feira, está nublado, sou mulher, tenho 30 anos, tenho 5 filhos. Isto é um prato de comida. Quando os adultos se comunicam entre si, administram códigos previamente estabelecidos que pressupõem a existência de certo conhecimento a respeito de diferentes questões. Por exemplo, aviso a meu marido que vou trabalhar. Esta informação pressupõe uma série de situações que ele conhece de antemão. Onde fica meu trabalho, quantas horas ficarei fora de casa, por que o faço, quanto ganho, em que consiste o meu trabalho, que significado tem para mim, se gosto do que faço ou não, se trabalho com outras pessoas. Forneço um mínimo de informações suficientes para a compreensão do adulto, além dos conceitos de tempo e espaço que ele já tem incorporados. As crianças, sobretudo as crianças com menos de 3 anos, ou seja, antes do início da linguagem verbal, precisam dispor de informações verdadeiras, corretas, ditas com as palavras claras. Diferentemente das pessoas adultas, elas não contam com um conceito abstrato de tempo e espaço. Portanto, as situações mais banais têm de ser anunciadas volta e meia antes que aconteçam. Devemos ajudar até mesmo as crianças maiores com referências pontuais. Por exemplo, antes do almoço vai acontecer tal coisa. Quando seu pai chegar do trabalho, vamos fazer isto e aquilo. E por que é necessário dar tantas explicações? Porque a verdade concreta dita com palavras organiza o entendimento das crianças e constrói a estrutura emocional sustentada pela lógica. As palavras, como sentido lógico, têm o papel de fazer a intermediação entre as crianças e o mundo. Tomemos como exemplo a comunicação entre adultos. Meu marido me anuncia: hoje eu voltarei às 3 da manhã. Sou informada de algo real, mas não é uma explicação lógica que me baste, porque não é um fato habitual em nosso acordo de casal.
Não posso construir a minha realidade com tão pouca informação. No entanto, quando me avisa: hoje à noite eu voltarei às 3 da manhã porque depois da reunião com meu gerente vai haver um jantar de empresários e acho que se estenderá até muito tarde, pois está marcado para meia-noite. Aí sim disponho de informação suficiente para organizar a minha compreensão, me acomodar e aceitar a situação mesmo que não a considere agradável. Fundamentalmente, compreendo do que se trata. Na comunicação cotidiana com as crianças, quando uma mãe diz ao filho: vou trabalhar, a criança não dispõe de informações suficientes para construir seu pensamento nem sua realidade. O que significa trabalhar? Quando vai voltar? Por que está saindo? E o que a criança vai fazer neste intervalo de tempo? É vital dizer às crianças a verdade exterior, com riqueza de detalhes, tentando perceber o mundo a partir de seu ponto de vista. As crianças estão subordinadas à órbita celeste e os adultos as obrigam a descer à realidade terrestre. Esta capacidade de conectar o céu com a terra, o espírito com a matéria, é uma das características da mulher puérpera, pois ela habita os espaços, os dois aspectos, simultaneamente. A magia das palavras consegue promover a aproximação entre o mundo sutil da criança pequena e o mundo concreto dos adultos. Por isso, as palavras devem ser usadas. São a tradução do que acontece. As mães passam muitas horas sozinhas com seus bebês. Isso lhes permite treinar para que a comunicação verbal permanente possa fluir. Não há testemunhas que critiquem a aparente loucura de falar com essas diminutas e desconhecidas criaturas. É o período ideal para falar, avisando os bebês sobre tudo o que vai lhes acontecer. Por exemplo: agora eu vou trocar a sua fralda e talvez você sinta frio. Vamos sair para passear. Eu tenho de agasalhá-lo. Vamos juntos ao supermercado, aquele lugar barulhento, cheio de luzes fortes e de gente. E cada acontecimento, por mais banal que pareça, deve ser anunciado pela figura materna, porque a criança está envolvida naquilo, e isso a predispõe para o que acontecerá. Isso a situa e acalma. Dessa maneira, as crianças usam as palavras com o significado lógico do adulto como mediadores entre o mundo externo e interno. À medida que crescem, vai se tornando cada vez mais complexo para as crianças cujos pais não têm o hábito de falar com eles estabelecer a comunicação. Costumam me perguntar durante as consultas: mas como eu devo falar com ele? Falar com as crianças é simples. É como falar com outro adulto. Como podemos confirmar se as crianças estão compreendendo o significado das palavras? Pessoalmente, eu o confirmo sem parar, mas essa tarefa deve ser levada a cabo individualmente, expandindo a capacidade de observação e permanecendo atento ao acompanhamento fiel das crianças quando sabem do que se trata. À medida que os anos vão passando, me espanto cada vez mais com as incríveis evidências da capacidade de entendimento das crianças. Parafraseando a doutora Françoise Dolto, o ser humano tem a mesma capacidade de compreensão desde o dia de sua concepção até o dia de sua morte. A compreensão não tem de ser demonstrada como uma resposta verbal. O fato de a criança não poder utilizar a linguagem verbal não significa que ela não compreenda. Caros ouvintes, caso estejam gostando do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Caso ele valha algo, centavos farão diferença. É possível me auxiliar financeiramente via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Os links estão no descritivo. E caso haja algum livro que você queira e não esteja lá, basta solicitá-lo, havendo pertinência, eu o incluirei na lista para que você possa comprá-lo. Assim como curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal. Tudo isso gera engajamento, faz com que esse conteúdo seja disseminado, possibilitando também, assim, a ampliação do meu trabalho. Muito obrigada pela presença. Espero que estejam tendo uma boa escuta. Verdade interior.
O amor é o centro de nossa vida. E a verdade é o eixo da comunicação, tanto consigo mesmo como os demais. De fato, falar com o coração é contar a verdade interior. A verdade interior é o que acontece comigo, o que sinto, o que desejo, o que temo. Quando eu sou capaz de olhar dentro de mim sem preconceito, quando me conecto com simplicidade com o que acontece comigo, quando eu não me apresso a fazer avaliações sobre o que é certo ou errado, me relaciono com a verdade interior, que é a expressão da alma. Os adultos precisam compreender seus sentimentos, encontrar uma explicação para eles. Só assim eles se tornam íntimos do que acontece com eles e adquirem a capacidade de viver cada situação entendendo-a melhor. Por exemplo, nos grupos de mães, Paulina conta que fica facilmente deprimida à tarde. É uma coisa que acontece com muita frequência, mas ela não consegue evitá-la. A partir de algumas perguntas amáveis de outra mãe, Paulina se dá conta de que nesse horário costumava visitar a mãe, falecida há alguns anos. Associar a sua tristeza ao fato de que sente a ausência da mãe dá sentido às suas sensações. Ela sabe do que se trata e, portanto, logo poderá decidir qual será a maneira viável de superar a sua nostalgia. Da mesma maneira, os bebês e as crianças pequenas, fundidas na emoção da mãe, estarão em condições de compreender, de organizar seu entendimento e de acompanhar os sentimentos da mãe, se souberem do que se trata. Isto é possível quando a mãe nomeia o que acontece com ela. Dizer a verdade, toda a verdade do coração, implica encarregar-se do que é próprio para liberar o bebê na lenta separação emocional, indispensável para que possa crescer e constituir seu próprio eu. Por exemplo, acaba o período de licença maternidade de uma mulher e ela deve voltar ao trabalho. Toma todas as providências necessárias para que seu bebê de 3 meses seja bem cuidado. Na véspera do início de suas atividades profissionais, o bebê tem um espasmo respiratório. Esse fato poderia ser considerado imprevisível? Não. É tão frequente quanto a falta de reconhecimento da angústia que uma mãe sente diante do fato de deixar seu bebê, ainda pequeno, durante tantas horas. O bebê sente a mesma angústia e se encarrega de manifestá-la pelos dois. Nesse caso, o que significa dizer a verdade? Dizer a verdade ao bebê é se conectar primeiro com essa situação ambivalente. Preciso ou quero trabalhar, mas também me angustia e me assusta deixar meu filho sob os cuidados de outra pessoa. Quero ir, mas também sofro por deixá-lo. Reconhecer o que acontece comigo, comunicar o que acontece comigo, é dar ao bebê a possibilidade de compreender e se separar do que acontece comigo. Caso contrário, o bebê se encarrega de comunicá-lo. Realiza a angústia pela manifestação do sintoma. Em outras palavras, o bebê nos obriga a nos conectar com a verdade, porque quando não é assim, imaterializa, expressa-a no plano físico e assim a vive em seu corpo. Há quem considere impossível ficar dando explicações o tempo todo. No entanto, isso facilita sim os vínculos. Em pouco tempo, transforma as crianças em seres capazes de acompanhar com fluidez as decisões e necessidades dos pais, porque lhes conferem significado. E com o passar do tempo, as explicações vão se tornando mais curtas e exatas, pois a criança passa a incorporar conceitos de tempo e espaço. O bebê precisa, a cada dia, de palavras maternas que possam desempenhar o papel de intermediárias durante a ausência da mãe ou diante de cada nova situação. Por outro lado, uma criança de 3 anos e 5 meses que lida facilmente com a linguagem verbal sabe que, quando a mãe diz "vou trabalhar", isso faz todo sentido. Mas é o que diziam aquelas muitas palavras cheias de significados que ouviu esses 3 anos. As crianças encontram um sentido pessoal em cada fato cotidiano, desde que ele seja confirmado pelo amor de seus pais e das pessoas que a cercam. Não importa como dizemos,
Importa o que transmitimos, uma vez que a mensagem é sustentada pelos dois aspectos da verdade, o interior e o exterior. Falar com a verdade é contar com a maior exatidão possível o que acontece comigo e o que acontece. Falar com o coração é estar aberto. É assim que as crianças aprendem a abertura, a simplicidade, a solidariedade e a compaixão. Se aprendermos a ver o mundo com olhos de criança, perceberemos a importância de estar sustentados pela palavra e pelo amor dos adultos. A busca da própria verdade. Aproximar-se da verdade requer fazer um percurso sustentado pela genuína intenção de nos conhecermos mais, de cuidar de nossa vida, de nossas escolhas e de nosso destino. A verdade é sempre precedida pela palavra eu, porque a verdade é pessoal, refere-se ao que acontece comigo, ao que sinto, ao que desejo. Não é uma opinião, nem está subordinada ao que é certo ou errado. Se prestarmos atenção, veremos que quase todas as discussões e guerras são formuladas por meio da segunda pessoa do singular. Tua culpa, tua ideia, teu equívoco, etc. Se os adultos conseguissem enfrentar os conflitos falando na primeira pessoa do singular, minha culpa, minha ideia, meu equívoco, etc., conseguiriam chegar a acordos ou, pelo menos, despertariam o interesse do interlocutor. A busca da própria verdade precisa de apoio. Creio que essa é a essência de qualquer iniciativa terapêutica ou de outra aproximação do campo espiritual de cada um. Muitas vezes é indispensável pedir ajuda a um profissional, sacerdote, astrólogo, médico, psicoterapeuta, conselheiro ou pessoa iluminada que esteja em condições de nos guiar no caminho da busca, sobretudo em épocas existencialmente críticas, como o pós-parto e os primeiros anos da criação dos filhos. Tudo o que não conheçamos a respeito de nós mesmos será traduzido pelo corpo das crianças. Se estivermos muito afastados de nossa essência, não estaremos sequer em condições de nos fazer as perguntas pessoais básicas diante das manifestações dolorosas ou incômodas de nossos filhos. Será necessário que alguém nos faça essas perguntas, que nos incite a procurar respostas possíveis em nosso âmago e vele para que não descartemos rapidamente as primeiras sensações. Voltando ao exemplo mencionado anteriormente, da mãe que voltou a trabalhar, sem dúvida, cada vez que ficou angustiada pelo fato de estar se afastando da criança, convenceu-se de que esse sentimento era inadequado, pois providenciara tudo para que o filho fosse atendido com eficácia. Ao afastar o sentimento verdadeiro, que é de estar sentindo-se mal, estou me sentindo mal, mas não importa, vida que segue, obriga-o a este sentimento verdadeiro a reaparecer no corpo da criança. Aceitar a verdade permite que vivamos em paz, mesmo que a verdade não seja agradável nem bonita. Desconhecer a verdade agrega pedras a nosso caminho e dá a impressão de que temos azar. As pessoas afastadas de sua verdade costumam se queixar com muita frequência. A queixa sempre dirigida ao lado de fora. Nossa insatisfação é causada pela política, pelo chefe, pela sogra, pelo clima. As pessoas mais queixosas são aquelas que se recusam a olhar para si mesmas com honestidade e, por isso, interpretam os sinais que volta e meia aparecem no caminho como indícios de estarem sendo perseguidas pela má sorte, quando na verdade deveriam parar para se perguntar humildemente o que os incessantes avisos estão querendo mostrar. As crianças estão tão próximas de nosso coração, tão unidas à verdade íntima, que se transformam em tradutoras exatas. Vale a pena lhes dar a atenção, ou ao menos nos fazer as perguntas pertinentes. Só quando sabemos o que acontece conosco, ficamos em condições de contar a verdade aos nossos filhos. A verdade nos momentos difíceis. A verdade é um conceito que pertence à profundidade da alma de cada indivíduo. E ainda que se refira àquilo que é mais íntimo e genuíno de cada pessoa,
costumamos ficar afastados de nossa própria verdade, ou seja, do conhecimento de nosso ser essencial. Ser verdadeiros conosco requer, em princípio, a intenção de nos questionarmos permanentemente. O segredo consiste em sermos capazes de nos interrogar na primeira pessoa do singular. O que eu quero? O que está acontecendo comigo? O que me atemoriza? O que eu ofereço? A verdade sempre é pessoal. É a verdade do coração. Costumamos apertar as mãos contra o peito quando dizemos algo muito sincero e sentido. A verdade se refere sempre à nossa intimidade, ou seja, ao interior do nosso mundo emocional. É a instância que desnuda as emoções. O amor, a rejeição, o medo, a alegria, a nobreza, a paixão, a raiva, a angústia, a dor, a esperança. A intimidade não se refere às práticas sexuais, nem à vida cotidiana, como o fato de trabalhar, estudar, comer, dormir, passear ou se relacionar com os outros. E o que as crianças têm a ver com as nossas verdades íntimas? Seremos capazes de compreender a relação profunda entre crianças e adultos se levarmos em conta que as crianças pequenas são seres fusionais que vivem dentro do mundo emocional das pessoas que as cercam. Quando são muito pequenas, vivem fundidas à emocionalidade da mãe ou da pessoa maternante, e à medida que vão crescendo e vão estabelecendo relações com outras pessoas, pais, irmãos, avós, professoras, amigos, se fundem com os mundos emocionais dos demais. Recordemos que as crianças são fusionais, ou seja, que se fundem, inevitavelmente, para estabelecer relações com os demais. Podemos verificar esse funcionamento quando as crianças, depois de entrar em um lugar que não conheciam, precisam de um longo tempo para se adaptar. Na realidade, estão ativando o processo de fusão, que lhes permitirá, depois, permanecer ali. O que me interessa destacar, citando esses exemplos, é a natureza fusional das crianças e a convicção de que, assim como entram em fusão com o ambiente físico, também vivem fundidas com o mundo emocional dos adultos que as cercam. As dificuldades surgem quando as crianças não têm tempo de se conectar com o lugar ou então não conseguem compreender aquilo que sentem. Não importa se o sentimento lhes pertence ou se pertence ao adulto, porque não há um limite preciso entre um e outro, e por isso é fundamental nomear com palavras simples e claras o que acontece conosco. Pois bem, os adultos costumam decidir qual é o tipo de situação que convém explicar para as crianças e quais são as que não lhes dizem respeito. No entanto, não existem situações do mundo emocional dos mais velhos que não sejam da competência das crianças. Elas estão sempre muito envolvidas emocionalmente, ainda que nos façamos de distraídos. E nesse ponto encontramos dois problemas. O primeiro é como reconhecer o que nos acontece. E o segundo, como falar com as crianças sobre o que acontece conosco, de verdade. O primeiro problema é mais difícil, porque requer uma consciência e um conhecimento máximos de si mesmo. Supõe-se que seja exatamente esse o trabalho de qualquer profissional que dê assistência terapêutica, acompanhar e favorecer a interrogação profunda de cada pessoa, zelando para que sempre questione a si mesma e não os outros. E ao se conectar com a verdade mais profunda de seu coração, a reconheça, aceite e seja capaz de nomeá-la com palavras. Esse percurso pessoal precisa, com frequência, da ajuda de um profissional, mestre, sacerdote, médico, bruxo ou qualquer nome que prefiramos dar à pessoa que tenha a capacidade superior de devolver ao outro a imagem verdadeira de si mesmo. E a verdade não é bela nem feia. Ela simplesmente é. Os seres humanos se apressam em catalogar suas emoções usando algum rótulo conhecido e julgá-las positiva ou negativamente. Quando classificam certas situações como negativas ou dolorosas,
Eles o fazem porque os adultos não suportam nomeá-las. Ao deixar de contemplar seu coração, não conseguem respeitar suas limitações e se iludem, preenchendo o vazio da alma com remédios equivocados. Ora, não é possível falar com verdade às crianças se não formos capazes de falar com nós mesmos. E para isso é indispensável se conectar com a criatura íntima e única que vive em nosso âmago. Ser o que somos. Embora seja tentador concordar com essas afirmações, não encontramos na vida diária uma maneira de nos aproximarmos de nossa verdade para transmiti-la às crianças. As situações de divórcio são especialmente exemplares. O cônjuge se transforma rapidamente em inimigo. É desencadeada uma batalha que achamos que é de um contra o outro, mas na verdade é de cada um contra si mesmo. Os dois tentam determinar o que o outro deveria fazer ou oferecer. A tensão e o ódio crescem. Dizemos às crianças: papai foi trabalhar longe. Ou até mesmo: papai tem uma namorada. História que pode ser verdadeira, mas nunca corresponde à verdade interior. A verdade reside no que acontece comigo durante a situação de divórcio. Eu estou assustada. Seu pai é uma pessoa amorosa, mas não é o homem que eu quero ao meu lado agora. Eu preciso de um homem que me apoie mais e me ajude. Preciso de um homem que cuide de mim. Eu quero encontrar um companheiro que esteja disposto a fazer parte do nosso projeto familiar. Eu nunca soube como pedir ajuda. Eu sinto-me infantil e com pouca experiência para construir uma relação mais madura. Eu tenho medo, pois eu não sei como vamos resolver os nossos problemas financeiros. Eu percebo que faz muito tempo que eu não estava interessada nele. Deixei de amá-lo. Eu preciso de um período de solidão. Eu quero desenvolver meu projeto de trabalho. Eu sonho em levar outra vida, etc. Qualquer sentimento é valioso quando parte do coração, ou seja, quando é nomeado na primeira pessoa do singular. Eu, a mim, acontece comigo, eu sinto que, eu quero, eu desejo, etc. É assim que poderemos ir ao encontro de nossa verdade e depois revelá-la às nossas crianças, com a mesma simplicidade e compaixão que pretendemos ter em relação a nós mesmos. Quando lhes dizemos: não se preocupem, hein? O divórcio não tem nada a ver com vocês, estamos mentindo. A verdade é que, de fato, tem a ver, porque as crianças vivem dentro de nossas emoções, não podem deixar de estar envolvidas. Portanto, só somos sinceros quando explicamos. Assim, por exemplo, acho que essa tristeza que vocês sentem tem a ver com o que está acontecendo aqui em casa, com as brigas e discussões que eu e o papai temos tido. Eu estou tentando encontrar uma solução viável para todos nós, e eu também estou nervosa. E eu quero contar para vocês o que vamos fazer. Os adultos têm o mau hábito de desprezar a capacidade de conexão, apoio e solidariedade das crianças. Costumamos tratá-las como se fossem desconhecidos, a quem não diz respeito o que acontece conosco, nem as decisões fundamentais que envolvem o futuro da família. Por outro lado, quando conseguimos falar com clareza sobre o que acontece conosco, descobrimos filhos amáveis, carinhosos, desejosos de nos acompanhar no restabelecimento do equilíbrio afetivo. As situações de doenças graves ou de morte são especialmente mascaradas na hora em que precisamos explicar o que está acontecendo. Fazemos de conta que estamos bem, e se a criança não fizer perguntas, melhor. Mas depois, toda essa dor ou angústia se expressa em algum plano deslocado. As crianças adoecem ou não se concentram na escola. São mandadas a um consultório psicopedagógico e ficamos todos preocupados com problemas de déficit de atenção, ADD na sigla em inglês, e damos remédios a elas, etc. A questão é outra.
preferimos nos ocupar de sintomas aparentes quando deveríamos nos perguntar o que está acontecendo conosco, o que sentimos, e procurar apoio ou silêncio interior para poder passar às crianças informações a respeito do que realmente está acontecendo. Quando não conseguimos falar, o corpo dos menores fala, e todos nos conformamos com qualquer diagnóstico ligeiro. O fundamental é contar o que ocorre conosco depois da morte de um ser querido. Não é indispensável explicar a morte do ponto de vista religioso ou filosófico. Perguntas desse tipo são formuladas pelas crianças em outros momentos, e não exatamente quando estão conectadas com a dor dos adultos. O que elas precisam é de palavras que nomeiem essa dor e lhes permitam se situar e definir os próprios sentimentos de perda. Embora a vida nos apresente situações verdadeiramente dolorosas ou certos momentos de desesperança, isso não quer dizer que precisemos fazê-los desaparecer aos olhos das crianças. Agimos de maneira terrivelmente infantil quando queremos contar a nós mesmos a lenda de que as crianças não sabem, não entendem, não percebem. A única coisa que conseguimos com isso é falar do assunto equivocadamente, coisa que gera confusão e sofrimento no seio da família. Nessas circunstâncias, as crianças se sentem sozinhas, porque ficam emocionalmente sozinhas. E não é apenas a perda real, como a morte, por exemplo, que provoca sofrimento, mas sim a solidão que surge quando cada um precisa se encarregar, sem acompanhamento, do que acontece consigo. Esse é o sentimento da família ou da comunidade. A possibilidade de compartilhar com todos o que acontece conosco, para que a dor seja suavizada e possamos nos apoiar no amor recíproco. A verdade nos casos de adoção. Hoje em dia, estamos um pouco mais habituados a falar livremente sobre a adoção e as famílias adotantes. Cresce a tendência de considerar que as crianças adotadas devem saber a verdade a respeito de sua identidade. Na Argentina, existe até uma lei que permite aos filhos adotados consultar os documentos de adoção, em que constam os dados dos pais biológicos e toda a informação social e burocrática necessária para saberem por que foram entregues, em que condições e, às vezes, quais foram os motivos aparentes. No entanto, percebo com frequência pais adotantes que me consultam porque esperam que as crianças perguntem algo relacionado ao seu nascimento. Quando estão em contato com mulheres grávidas, a professora, uma tia, uma amiga da mãe, quando nascem crianças ao seu redor, irmãozinhos dos colegas do jardim de infância, os pais esperam com ansiedade que as crianças perguntem como nascem os bebês. Esta seria uma boa oportunidade para dizer claramente ao filho que ele saiu da barriga de outra mulher e contar como veio a ser adotado por eles. E acontece que, mesmo tendo 3, 4 ou 5 anos, a criança não formula a pergunta. Os pais têm a clara intenção de contar a verdade, mas as crianças não perguntam aquilo que sabem que os pais têm dificuldade de aceitar, expressar e compartilhar. Dizer a verdade não significa contar rapidamente essa curiosa história uma única vez, mas sim viver diariamente cercados pelo florescimento da verdade interior que está sustentada nesse desejo, nessa busca e nesse encontro com a criança real que se constitui, enfim, em filho. A maioria dos pais decide adotar uma criança depois de não ter conseguido conceber um filho biológico. Não é sempre assim. Há famílias com vários filhos que, em determinado momento, decidem incorporar à família uma criança necessitada. Mas refletiremos aqui sobre as sensações ambivalentes de pais que sonharam durante anos com a chegada de um filho biológico e acabaram aceitando a impossibilidade de conceber e depois decidiram adotar uma criança, procurando arduamente e, por fim, adotando. Essas crianças costumam ser muito desejadas, esperadas e amadas. No entanto, há pais que se sentem na obrigação de proteger a criança desse handicap,
que ela carrega por ter sido adotada, temendo que sofram alguma discriminação no ambiente escolar ou social. Handicap seria uma desvantagem. Por isso me interessa compartilhar uma sensação pessoal a respeito da excepcional força espiritual dessas crianças que procuram com afinco seus pais. Muitos adultos adotantes reconhecem que passaram por uma experiência sutil, mas muito clara e bem definida, quando encontraram o filho. É como se estivessem respondendo ao chamado específico da criança e, ao acudirem, guiados por seus sinais, comprovaram que estavam em sintonia com ela ainda antes do encontro efetivo. Parece-me que essas crianças são especialmente aguerridas e têm força e determinação para enfrentar as adversidades. Creio que essas qualidades tornam-nas, de algum modo, detentoras de uma luz que outros não veem e de um poder que outros não vislumbram. Por isso, esses encontros merecem ser celebrados com especial alegria, pois se tornaram possíveis graças ao desejo dos adultos de amar, exercer a maternidade e a paternidade, mas, sobretudo, graças ao insistente chamado da criança, que guiou, de alguma maneira, os pais em sua direção. Aqui há algo a ser valorizado e compartilhado, a ser mostrado ao mundo como um acontecimento que deve ser festejado socialmente, como os noivados, os casamentos, os nascimentos, as mudanças, os diplomas, as conquistas, que não são ocultados nem são contados em voz baixa. Estamos festejando um milagre, uma maravilha, uma manifestação da força humana. Há algo de mágico em tudo isso. O desejo de ter um filho, a possibilidade de encontrá-lo e a sensação de que o universo tem um objetivo pré-estabelecido e que poucas coisas acontecem por acaso. Quando vemos pela primeira vez a criança que vamos converter em nosso filho, temos a certeza de estar presenciando uma dança de duendes que festejam com alegria e morrem de rir cantando "Aconteceu! Conseguimos!". As forças invisíveis conspiram para que o milagre acontecesse. Somos protagonistas de um sonho. A criança é recebida com flores e grinaldas, os adultos se transformam em pais e os dias e noites se tornam suaves, amparados por um coro de anjos. As histórias das adoções relatadas pelos pais têm incríveis semelhanças. Costumam recordar, vez ou outra, com riqueza de detalhes, o que aconteceu minutos antes de encontrar a criança. Lembram os cheiros, as palavras, a assinatura e o carimbo estampado em um documento que legitimou a adoção, a pessoa que a entregou em uma manta dourada, o choro doce e a chegada em casa. Cada detalhe lembrado ilumina os olhos dos pais e permite que agradeçam aos reis e aos magos que os auxiliaram na viagem subterrânea e pungente até encontrarem a criança amada. A energia necessária para desejar, procurar e encontrar uma criança, para exercer a maternidade, costuma ser sustentada por um jogo de cartas criado no mundo invisível da alma das mulheres, que não atendem às razões do mundo material, voando acima da cordialidade e que são capazes de navegar todos os mares e recantos que os mapas oficiais não reconhecem nem nomeiam para terminar com a criança nos braços, amparadas pelo homem ou protegidas pelo céu e pela terra, se for necessário. É imprescindível que essa energia vivente grite aos quatro ventos o triunfo do encontro, uma vez que, como sociedade, deveríamos celebrar a adoção de todas as crianças, reconhecendo-as como virtuosas e especialmente espertas. A atitude ambivalente de ocultar e de revelar com reservas é típica de uma sociedade que tenta se modernizar, mas mantém os preconceitos e a hipocrisia medievais. Fingimos ser felizes e vamos dissimulando o pânico que nos causa pensar que alguém possa machucar nosso filho, humilhando-o por ser adotado. Em vez de nos refugiar na angústia que a ignorância dos demais nos provoca, podemos falar, contar, fornecer detalhes, convidar a festejar, somá-los à nossa alegria, falar do milagre do encontro
explicar a outras crianças o que significa adotar um filho, compartilhar com outros pais a experiência, exibi-la sempre como uma grande virtude, sempre, a cada dia, a cada instante, a cada passo e diante de todas as pessoas. Concretamente, conversaremos todos os dias com nosso filho desde recém-nascido, se o adotamos assim que nasceu. E lhe contaremos tudo o que sabemos a seu respeito. Falaremos de sua mãe biológica, da entrega em busca de um lar amoroso, de seu futuro, de como as crianças nascem, da sua sorte por ter chegado à nossa casa. Quando se trata de uma criança maior, colocaremos em palavras tudo o que averiguamos a respeito de sua vida anterior ao encontro. E a respeito do que não sabemos, diremos, eu não sei, mas poderemos investigar, hein? Tudo o que saibamos, nós e nossos filhos, nos garantirá a possibilidade de nos levantar sobre nosso próprio eixo, construir nossa estrutura emocional, tecer nossos pensamentos e, com essa força interna, ganhar o mundo. Então viveremos cada dia apoiados em nossa verdade, que circulará entre os adultos e as crianças, entre os amigos e os parentes, na escola e no trabalho, na vizinhança e entre os desconhecidos. E haverá alguém que, regozijado e espantado diante de nossa alegria, se animará a levantar voo e empreender a própria busca em direção à criança que o está chamando. E nosso filho simplesmente viverá sua vida, como cada criança, procurando a própria verdade, sustentada pela verdade e pelo desejo profundo de seus pais de acompanhá-la. Vamos lembrá-lo de que possuem uma virtude excepcional, a força do chamado e a tenacidade para realizar o que desejam. E, por sua vez, ela poderá transformar essa capacidade em competência, intuição e sabedoria para ajudar outros a encontrar o próprio caminho. Caso ou Bárbara, dar um novo significado à morte de um ente querido. Bárbara, uma profissional bem-sucedida, veio ao meu consultório com um objetivo específico. Queria saber como dizer a seus filhos de 6 e 3 anos que o avô paterno, doente de câncer, estava para morrer. Conversamos sobre a verdade, a capacidade de compreensão das crianças, a relação muito estreita que Juan e Sofia tinham com o avô. No entanto, chamou minha atenção a angústia desmedida que Bárbara sentia diante do mero fato de pensar como seriam as futuras conversas com os filhos a respeito da perda próxima do avô. Começamos abordando sua biografia humana. Disse-me que o pai falecera quando ela tinha 3 anos. Calculei que devia ser então um homem jovem. Perguntei do que ele havia falecido. Respondeu de um ataque de coração. Continuei insistindo, pedindo detalhes, até que explodiu em lágrimas, dizendo que a história não era tão simples. Seu pai havia se suicidado. Esta realidade foi ocultada por sua mãe e toda a família das 3 meninas. Bárbara era a segunda de 3 filhas. O caso ficou famoso na época, porque se tratava do filho de um conhecido industrial. Quando Bárbara estudava agronomia, um professor lhe perguntou de seu sobrenome. Perguntou se seu sobrenome tinha relação com a famosa família que sofrera uma desgraça em tal data, tal lugar e em tais circunstâncias. E foi assim que Bárbara ficou sabendo como o pai falecera. Os anos foram passando e ela nunca se atreveu a conversar com a mãe nem com as irmãs a esse respeito. Limitou-se a se dedicar a rever os acontecimentos. Era o seu grande segredo. Ela o revelava a mim com temor e angustiada diante da ativação de recordações contraditórias. Compreendi que a proximidade da morte de seu sogro, que cumpria para ela o papel do pai bondoso e provedor, acionava a primeira perda dolorosa de seu pai biológico. A falta de lógica da mentira a condenara a dispor de recursos mínimos para processar ao longo de sua infância, adolescência e vida adulta o desaparecimento de seu pai. Pior ainda, inquietava-a profundamente enfrentar com a verdade esse triste acontecimento. Para ficar em condições de conversar com seus filhos a respeito da dor provocada pela morte anunciada do avô, Bárbara precisava encarar primeiro a verdade da morte
do outro avô. Esse era o seu desafio. Propôs que ela tentasse conversar com o marido, pois assim talvez fossem afastados os fantasmas que se movimentavam com autonomia quando os alimentamos com segredos. Desse modo, seu marido estaria em condições de ajudá-la a transmitir aos filhos a dor atual, torná-los participativos e ficar juntos nesse mau momento. Poucos dias depois, de fato, o sogro faleceu. Bárbara me ligou cedo uma manhã para contar o desenlace e me dizer que as crianças acompanhavam tudo com relativa calma. Depois do impacto da morte do sogro, Bárbara compreendeu que tinha uma história a reconstruir, ajudada pela procura da verdade, e se dispôs a trilhar esse árduo caminho. O caso Sandra. Todos os anos, nas minhas aulas na Escola de Capacitação Profissional, a título de homenagem, eu conto parte da história de Sandra. Era uma mulher muito bonita. Frequentava os grupos de mães com várias amigas. Naquela época, os grupos eram abertos. Cada mãe vinha dentro dos horários pautados todas as vezes que quisesse. Ela teve 3 filhos, Florência, Agostim e Candela. O nascimento de Candela foi muito revelador. Um parto natural depois de 2 cesarianas. Durante o trabalho de parto, que foi muito longo, recordou as violações a que fora submetida por seu pai durante a infância. Assim o soubemos, quando nos relatou o parto de Candela. O impacto foi enorme entre as mulheres presentes. Durante os meses seguintes, Sandra participava muito esporadicamente nos grupos, geralmente para compartilhar algum tema sem importância, como a adaptação de Candela ao jardim de infância ou uma discussão familiar. 3 anos mais tarde, certo dia, uma amiga íntima comentou comigo que estava preocupada com Sandra, pois ela evitava contatos amistosos, e isso não era um bom sintoma. No dia seguinte, sua amiga me ligou para me avisar que Sandra estava internada em um hospital e fora submetida a uma histerectomia. Faleceu na manhã seguinte. Tinha 29 anos. A impressão e a paralisia produzida por essa história em nós, que a conhecíamos e amávamos, foram imensas. A notícia soou caótica e incompreensível para aqueles que se lembravam dela rindo às gargalhadas e levando a vida com bom humor. Tentamos tecer pedaços de sua história, procurando entendê-la. Assim soubemos que Sandra atravessou a infância sendo violentada sistematicamente pelo pai, desde os 9 anos, e que sua mãe havia insistido com vigor que essa história era inventada. Ou seja, aquilo que Sandra dizia que acontecia, a mãe negava que acontecesse. Acabou se convencendo. Como ocorre com quase todas as crianças violentadas e abusadas, que precisam negar com a consciência o que acontece para continuar vivendo, fazendo de conta que aquilo que vivem, na verdade, não existe. Soubemos também, à medida que íamos juntando peças do quebra-cabeça de sua vida, que Sandra sofria de hemorragias vaginais muito intensas, nunca diagnosticadas. Podiam durar vários meses. E embora a mãe soubesse que sofria essa dor, a minimizava. Soubemos de detalhes pungentes. Traçamos um mapa de violência familiar a partir do qual compreendemos que Sandra não tinha saída. O marido de Sandra, tão jovem quanto ela, também fazia vista grossa. E o silêncio. Esse silêncio ativo que apaga a injustiça e o abuso, que nega a infância e a inocência. Neste dia, aprendi que nunca mais deixaria que alguém vivesse com um segredo tão poderoso. Não importa a dimensão da dor, porque as mentiras matam e a verdade cura.